pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. Vamos de dossiê do feminicídio. Hoje nós vamos tratar do porquê o feminicídio, no caso, são mortes evitáveis e qual é a responsabilidade do Estado em tudo isso. Se você não sabe, Estado é, no caso, o governo do Brasil, não necessariamente só o governo do Estado, porque é uma coisa federal aí de prevenção que tem que partir lá de cima. O governo tem que assegurar que essas mortes parem de acontecer. Então vamos entender um pouquinho mais, uma das bases da violência de gênero é justamente a questão da invisibilidade. Por isso que lá nos primeiros vídeos eu comecei a passar a hashtag invisibilidade mata, que é justamente isso. Era um crime aceito pela sociedade, onde as pessoas eram educadas achando que o homem tinha mais direitos que as mulheres e os homens estavam aqui em cima, a mulher estava aqui embaixo, logo o homem era autorizado a bater na mulher, a cometer uma violência contra a mulher, e existia sim esse tipo de argumento relacionado a essa questão de gênero, de que mulher tem que agir dessa forma, mulher tem que usar roupa tal, mulher não pode sair em determinados horários, mulheres não podem frequentar determinados ambientes, e o homem, ele pode sair à noite, ele pode ser ou não solteiro e assim por diante. Então é um estigma social aí, e essa violência contra a mulher era uma coisa naturalizada e banalizada. Então torna-se algo permitido. Quer ver um exemplo que eu ainda vejo hoje, mas hoje a gente tem atitudes muito combativas com relação a isso. Sabe aquele taxista lá que estuprou a moça, que tá todo mundo falando que ele estuprou a moça de 20 anos, tal. Teve outro caso da menina que tava com shorts tipo Anitta, e o cara assediou a moça e não parava de assediar a moça, falando que ela estava permitindo só por causa que ela estava com aqueles shorts, mesmo ela mostrando que ela não queria. Então, toda vez que a gente chega e fala de uma mulher, a mulher vai pegar um táxi para se proteger muitas vezes, ou pega um Uber para se proteger, e aí as pessoas ainda acham que ela tá errada de estar com aquela roupa tal, então logo ela pode sofrer esse tipo de abuso porque ela não está com uma roupa aceitável, então ela merece. Então esse tipo de argumento, é óbvio que ninguém merece ser estuprada, ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque hoje eu falo de uma pessoa que eu não conheço, amanhã vai ser a sua filha, amanhã pode ser você. E aí, assim, tem um museu ali da violência que teve uma exposição aí, se eu não me engano, que eles colocaram roupas de mulheres que foram estupradas. Então tem mulher que é estuprada mesmo estando com calça jeans, de saia, de burca. A pessoa vai ser estuprada porque é um estigma social e é uma naturalização de que a mulher merece. E ainda sempre vai ter alguém, sendo mulher ou homem, para argumentar esse tipo de coisa. É uma coisa ridícula de pensar, mas sempre vem alguém, é engraçado. Todo lugar que eu tô, sempre vem alguém com o mesmo argumento. Ai, Thaís, eu sei que tem que respeitar a mulher, mas você acha que ela pode andar de determinado jeito? Aí eu falo, olha, a mulher tem que ser respeitada, ninguém merece ser estuprada, independentemente da roupa que ela tá. É óbvio que existe uma questão de bom senso, quando eu falo de bom senso, assim, de uma questão de noção. Você vai andar sozinho em determinados lugares, em determinados horários. Às vezes a gente não tem opção, o que a gente vai fazer? Às vezes você tem que sair numa determinada hora da noite, sozinha, para pedir ajuda, para fazer uma coisa, para fazer outra. Mas na sociedade que você tá, o local que você tá, você tem que se proteger, tá? Mas eu não tô autorizando ninguém, eu não tô falando que ninguém tem a autorização para chegar e mexer com uma outra vida simplesmente por ela ser mulher e ela estar sozinha, ok? Aqui eu tô falando para usar um pouquinho o bom senso e também a questão de proteger
o seu próprio corpo no sentido de, oh, poxa, eu vou sair sozinha, então que roupa que eu acho que é melhor eu andar de trem no último horário da noite lá, ou eu vou andar em tal lugar, será que eu devo ir sozinha? É óbvio que eu não estou falando assim, vou barrar, ou alguém vai barrar você de sair em determinados lugares. Mas a gente tem que ter uma noção de que tem lugares que são perigosos pra gente, e aí é uma questão de malícia mesmo. Mas eu não posso usar isso para negar os fatos, é uma questão de educação, porque se existisse uma educação, a mulher não precisaria ter medo de sair à noite. A mulher vai pegar um transporte, às vezes um Uber, para se sentir segura chegando em casa, aí vem um animal e faz um negócio desse, de ficar mexendo com a moça que tá lá na dela, e ela simplesmente contratou o Uber justamente para se sentir segura. E sempre tem alguém para defender o agressor. É engraçado que sempre tem alguém para questionar a atitude da vítima, a roupa da vítima, e isso é uma questão de educação, ok? Então, assim, nesse caso de permissividade, uma aceitação social, mesmo que seja em caso de assassinato e feminicídio, é uma questão de educação. A gente está falando de um crime contra a vida, um crime de ódio, né? Estupro seguido de morte, com requintes de crueldade, e a gente tem uma aceitação social. Então, o Estado aí tem que ter um novo olhar para esse tipo de coisa. Que tipo de ação educativa eu tenho que ter neste local? Como eu tenho que instruir a polícia para trabalhar com esse tipo de coisa? Como é que tem que funcionar? Isso tudo são ações do Estado, tá certo? Então, se o Estado invisibiliza e continua naturalizando, ele tem um papel aí de omissão. Aí a questão do feminicídio, eu falo em todos os vídeos, mas por que surgiu esse nome feminicídio? Essa palavra feminicídio é um passo fundamental para a gente parar de invisibilizar esse tipo de problema. É uma atitude que sempre aconteceu. O Brasil está entre os 5, na verdade o Brasil é o 5º país com maior índice de violência de gênero, um ódio às mulheres, e aí a gente percebe toda vez que a gente pega uma atitude de uma mulher ali que está lutando pelos direitos das mulheres, sempre tem um monte de pessoas odiando essa mulher e tentando manchar a imagem dessa mulher. Então, é uma questão política aí que é para dar visibilidade a esse termo, para que as pessoas comecem a pensar sobre isso, que criou-se esse termo feminicídio. Então, é uma forma de desconstruir o estereótipo da discriminação aí contra mulheres. Também é uma forma de denunciar esse tipo de assassinato. Então, é uma palavra que incomoda muita gente, vocês perceberam, né? Tem muita gente incomodada, que absurdo, porque que existe o feminismo? Mas se não fosse feminismo, não teria a Lei Maria da Penha. Se existem mulheres que usam a Lei Maria da Penha de uma forma ruim, não quer dizer que essa lei não salvou mais vidas do que tirou, né? Então, assim, a gente tem que pensar do porquê foi proposta essa lei e por que precisou chamar a Justiça Internacional para cá, né? Para julgar esse caso, e por que o Tribunal Internacional, a Justiça Internacional veio pressionar o Brasil para ter uma Lei Maria da Penha da vida. Não precisaria ter esse nome, mas tinha que ser uma lei que acolhesse aí a violência doméstica e a questão do feminicídio, essa questão do gênero, porque é uma questão que mata muita gente. Então é uma denúncia, é uma questão de trazer visibilidade para questões de gênero e raciais também, né? Nós temos que nomear o problema, a gente precisa conhecer a sua dimensão e a gente precisa desnaturalizar esse tipo de prática, que são práticas enraizadas na nossa sociedade. Então é a questão que muitas vezes mulheres escolhem ainda determinadas profissões e homens escolhem outras. Eu não estou falando que eu estou aqui para obrigar você a escolher outra profissão, mas às vezes é algo que está no nosso psicológico, de você achar que você não tem capacidade para trabalhar em outro lugar,
por conta de uma educação de gênero, não porque realmente você tem ou não capacidade para outra coisa. Existe um incentivo de meninas e meninos diferenciado ainda hoje. É óbvio que a gente está tentando incentivar igualmente, que é uma coisa que vem desde criança, o fato de falar que brincar de boneca para um menino não tem problema nenhum, ao mesmo tempo que as meninas podem trabalhar com brinquedos, carrinhos, brinquedos que tenham a ver com a parte da construção de coisas. Então, isso daí já é uma educação de gênero, não precisa ir muito longe. Então, a gente tem que parar de continuar essa perpetuação de mortes anunciadas. A gente tem que parar de falar que é mimimi, de diminuir o problema, e a gente tem que começar a criar soluções para esse tipo de problema. Então, de vez de demonizar essas questões, a gente tem que lutar para que essas questões continuem sendo discutidas, para que as pessoas não tenham medo do feminismo. Muito pelo contrário, as pessoas, se elas não sabem o que delas não terem medo de procurar num dicionário, de saber um pouco mais sobre o assunto. E não só sobre feminismo, né? Sobre várias outras coisas, né? A educação é fundamental para que a gente pare com essa cultura do ódio e da intolerância. Porque a intolerância também vem dessa cultura do medo que a gente tem muitas vezes, de que não pode saber, não pode ir atrás, é do demônio, não sei o que. Isso daí é um tipo de educação para o medo e para o ódio. Então esse tipo de coisa tem que parar de acontecer. Então, quando eu tiro o feminicídio e coloco para ele ficar visível, eu também começo a pesquisar dados relacionados a esse assunto. Então, se teve um avanço no sentido de não ter mais o feminicídio, é justamente porque essa palavra veio à tona e as pessoas começaram a falar sobre o assunto. Então, as pessoas começaram a repensar atitudes e práticas aí relacionadas. Quer ver uma questão de invisibilidade muito interessante? A gente não sabe de tudo, porque tem coisas que são muito diferentes. Por exemplo, índios aqui em São Paulo é meio difícil de achar na região que eu moro. Então, para eu pegar e pensar numa questão indígena, é muito difícil. Vou pensar no lugar que minha mãe nasceu, a questão da minha mãe para minha mãe poder estudar. Na época que minha mãe estudou, não existia lá no estado e na região que ela morava, escola a partir da 5ª série que não fosse uma escola particular. Então, meu avô foi lá, ele tinha condição de pagar essa escola particular para minha mãe estudar. Só que na região que a minha mãe morava, ela demorou para ter carro, né? Então, assim, ela ia a cavalo, ela demorava 4 horas para chegar nessa escola. E eu acredito que ela também estudou na idade normal da série dela, porque ela tinha um irmão dela que ia junto com ela. Então eles caminhavam, andavam a cavalo, faziam o que for e chegava lá 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Então, assim, muita gente questionava essa questão de por que mulher tinha que estudar, já que mulher vai ficar em casa e mulher só serve para ter filho. Então era uma questão que naquela época era tratada, inclusive, assim, meu avô falava, não, meus filhos vão estudar. Minha avó, às vezes, ela tinha uma certa resistência. Para os filhos mais novos, essas questões já mudaram, mas tem lugares que ainda hoje, por causa dessas terras indígenas ou quilombolas não serem demarcadas, ainda existe essa questão de não ter transporte público e não ter, assim, ainda existe uma distância muito grande da escola, entre a escola e a casa da criança. E às vezes a gente não sabe dessa realidade, então como é que a gente vai pensar a realidade do outro se a gente nem sabe que existe? É a questão da maquiagem. A maquiagem para pele negra, por exemplo. Eu tenho um tom de pele que em qualquer loja que eu entro, eu posso comprar uma maquiagem para mim. E eu comecei a trabalhar questões do feminismo negro, mesmo porque eu trabalho as questões da educação para as relações étnico-raciais, comecei a estudar o assunto e eu comecei a perceber as especificidades da mulher negra, que são diferentes da mulher branca por causa do contexto histórico. E aí eu cheguei na questão da maquiagem, que até hoje, tudo bem que hoje já teve uma evolução, mesmo porque tem o canal, não só o Herdeira da Beleza como outros, mas eu
eu consegui, por intermédio do canal Herdeira da Beleza, saber, né, pelo quadro O Tom Mais Escuro, que existem uma série de maquiagens ainda hoje, apesar dele estar aí há anos combatendo a discriminação e exigindo das marcas que tenham maquiagens para peles negras. Se a gente não sabe, pele negra retinta, existem várias tonalidades de peles negras, então muitas maquiagens ainda hoje não tem maquiagem para pele negra, só tem tons brancos e até o moreno. E até você pegar aquele tom mais escuro, aquele tom retinto, muitas marcas ainda não abrangem isso. Só que eu só fui saber dessa especificidade que mulheres negras muitas vezes não tinham maquiagem, muitas vezes tinham que pegar uma maquiagem internacional, pagar muito mais caro, ou às vezes algumas marcas de maquiagem aqui no Brasil, hein, que tem uma porcentagem bem grande de negros retintas na população. Da pessoa ter que pedir no site a maquiagem para pele retinta porque nunca tem na loja. Então isso daí é uma forma de invisibilidade. Eu finjo que a pessoa negra não existe, depois eu falo que é mimimi quando a pessoa pega e vai lutar pelos direitos dela. A questão da mulher é meio parecida. Só que é óbvio, existe a mulher negra que continua morrendo mais do que a mulher branca, mas a questão do feminicídio era uma questão extremamente invisibilizada, que a gente não relatava como sendo feminicídio, era autorizado ao marido espancar, bater na mulher, fazer o que quisesse com a mulher e a criança, tá? Eu não tô aqui falando também que não existem mulheres violentas, eu vou chegar aí ainda, mas não é agora. Então é só pra gente ver o que essa invisibilidade não faz, e conforme a gente traz à tona todas essas questões, a gente faz com que todo mundo consiga pensar sobre esse tipo de coisa. Então, a gente precisa trazer à tona, nomear, para que a gente possa combater esse tipo de violência. Então, aí fica o pensamento para vocês. Eu recebi vídeos, argumentos, tem sempre alguém me perguntando, porque eu estou em vários espaços, não só aqui no YouTube, as pessoas sempre me perguntam do porquê. Mas muita gente questiona a vítima, como se a gente soubesse o que está acontecendo naquele momento, mas o que acontece, a questão principal é realmente a educação de gênero, para a gente parar de achar que a pessoa é uma posse e começar a voltar a humanizar essa pessoa e falar, opa, ela é uma pessoa como eu, ela tem os mesmos direitos, somos iguais, né? Eu não sou dono dela, mas ela também ela não depende de mim, de uma questão financeira. Eu também não sou obrigado a criar essa relação de dependência que muitas vezes a gente é educado para o homem ser o provedor e a mulher ficar lá dependendo e servindo aquele homem. Então é tudo uma questão de educação, que o Estado tem um papel fundamental para trazer essas políticas públicas para a sala de aula e para todos os espaços onde precisa disso. Bem, gente, o próximo vídeo é sobre feminicídio e racismo junto com a LGBTfobia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui seus comentários e vamos discutir um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijão. Não esqueçam de curtir e passar para o maior número possível de amigos. Fui!